E aí, moçada, estamos aqui hoje para falar sobre seres microscópicos que destroem antibióticos, causam doenças, produzem antibióticos, são também consumidos como alimento, fazem biorremediação. Nossa, são muito importantes. Adubam o solo, fixam nitrogênio. Quer saber quem são esses seres microscópicos? Depois da vinheta, você me aguarda que nós vamos falar sobre esses micro-organismos. Bacana! Vocês já sabem quem são? São as bactérias. Vamos falar do reino Monera. Bacana? Então, vamos começar falando das características das bactérias. Vamos dar prioridade aqui para as bactérias. Depois, em outro momento, falaremos sobre arqueas-bactérias. Vejamos, as bactérias são seres unicelulares. Só tem uma célula. Não tem núcleo organizado, visível. Então, as bactérias têm um material genético dissolvido, misturado no hialoplasma. Tá? As bactérias apresentam também parede celular, apresentam uma membrana plasmática, tá certo? As bactérias podem apresentar flagelos, cápsulas, tá? Nem todas mais apresentam, tá bom? Lembrando, lá naquela historinha da origem da vida, um dos primeiros seres vivos, heterótrofos, anaeróbicos fermentadores, quem foi? Foi uma bactéria, tá? Então as bactérias são seres importantes. Uma primeira característica dela, uma célula procariótica de um ser procarionte. O que significa isso? Justamente porque não tem núcleo organizado, o material genético está dissolvido no citoplasma. Outra propriedade importante, as bactérias podem ser classificadas quanto à nutrição. Aquelas que produzem seu próprio alimento, através da fotossíntese ou através da quimiossíntese. Aí nós falamos que essas bactérias são o quê? Autótrofas. Aquelas bactérias que não produzem seu próprio alimento, elas são chamadas de quê? Heterótrofas. Beleza? Tranquilo? Próximo ponto importante a falar das bactérias. Quanto à respiração. As bactérias podem ser classificadas quanto à respiração. De que forma? As bactérias que utilizam o oxigênio na respiração, elas são chamadas de quê? Aeróbias. Aquelas que não utilizam oxigênio, elas são chamadas de quê? Anaeróbias. Agora é interessante dizer, aquelas que podem ou não utilizar oxigênio, elas são chamadas de anaeróbias facultativas. E aquelas que não utilizam oxigênio em hipótese alguma, elas são chamadas de anaeróbias restritas. Então é importante fazer essa diferença aqui em relação às bactérias. Mais uma característica que nós podemos falar, nós podemos classificar, as bactérias quanto à forma, chamada de morfologia bacteriana. Então as bactérias podem ser chamadas de cocos, quando elas são esféricas, tá? Elas podem agrupar esses cocos, aí são chamados de diplococo, tétrade e assim por diante. Tá? As bactérias podem ser chamadas de vibriões, é um vibrião, uma espiroqueta, um espirilo, tá? Bacilo, cocobacilo. Então são formas que nós podemos encontrar as bactérias. Essas bactérias, uma das características delas também é que elas são coloniais, vivem em colônias, tá? Se elas vivem em colônias, então elas podem formar colônias diferentes. E nós podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, Streptococcus. Bactérias, colônias de bactérias que causam, por exemplo, a sinusite. Pneumococcus, colônia de bactéria que causa pneumonia. Que mais?
Gonococo, colônia de bactéria que causa, são agregados de bactéria que causam o quê? Gonorreia. Sarcina e assim por diante. Nós temos uma infinidade de colônias, de modelos de colônias bacterianas e eles são classificados. Então, quanto à morfologia, aqui até então resolvido a questão aí das bactérias. As bactérias, como havia dito, elas também, algumas delas realizam fotossíntese, um ponto importante sobre metabolismo, né? Então, as cianobactérias entram nesse grupo e aí sim tem um pigmento, são chamados vários pigmentos e nesse caso, esse pigmento aí que é a clorofila permite a realização da fotossíntese. Outras utilizam elementos químicos, minerais para realizar a quimiossíntese, produzindo também o seu alimento. Ok? Bacana. Vamos falar o que mais? As bactérias, elas podem causar algumas doenças. Vou citar algumas doenças aqui para você. Tá? Vamos lá. Então, nós temos hanseníase, nós temos tétano, tuberculose, meningite, nós temos cólera, uma infinidade de doenças. Depois vai ter uma aula aqui no canal só sobre doenças. Tá? Tranquilo? Só para você saber um pouco mais das bactérias. Um ponto importante sobre bactéria aqui rapidamente para você as bactérias, elas apresentam infinidade, elas têm uma biodiversidade muito grande. E elas no nosso organismo, aqui falando agora do ser humano, em relação às bactérias, nós apresentamos o que nós chamamos de microbiomas. O que é microbiomas? São locais onde tem muita bactéria no nosso corpo. Na boca tem bactéria? Tem. Axila tem. Nos pés tem. Nosso corpo ele tem muita bactéria e esses locais são chamados de microbioma. Recentemente, numa pesquisa foi encontrada uma bactéria no nariz que produzia antibiótico. Só para você ter ideia. Da mesma forma que tem bactéria benéfica, tem bactéria maléfica, aquelas que fazem mal, que causam doenças. Tá certo? Muito bacana. Importância da bactéria. A bactéria é utilizada principalmente para uma infinidade de coisas, mas eles são exímios. O quê? Decompositores. E nessa linha da decomposição, eu gostaria de falar da biorremediação, que é uma parte em que as bactérias elas realmente degradam a matéria orgânica. Degrada a matéria orgânica, por exemplo, tem bactéria que está degradando petróleo, só para você ter ideia. Bactérias que fazem limpeza de rios. Bactérias que fazem limpeza de lagos. São bactérias que quebram matéria orgânicas, que fazem a limpeza. E isso é chamado de biorremediação. Bactérias que produzem antibióticos. Antibiótico, ele é voltado para a bactéria, principalmente bactéria resistente. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Então, tem bactéria que produz antibiótico, então, um importante, e tem bactéria que destrói antibiótico. Nós vivemos uma época agora, por exemplo, não agora, né? Mas um certo tempo, nós estamos na era da falência dos antibióticos, onde os antibióticos são destruídos pelas bactérias. Mas como eles são destruídos? Vou fazer uma aula só sobre isso, porque é muito importante, mas eu vou citar aqui. As bactérias, elas possuem o que? DNA, tá? RNA. E no material genético dessa bactéria tem genes. Esses genes codificam o que? Quando expresso uma proteína. Essa proteína que geralmente destrói o antibiótico, ela é chamada de beta-lactamase. Essa beta-lactamase, por quê? Porque o antibiótico tem um anel chamado beta-lactâmico. São os beta-lactâmicos. Alguns antibióticos são os beta-lactâmicos, não são todos, mas são. Vou falar para você alguns agora. Gentamicina é um. Tá? Então, só para você ter ideia, são inúmeros antibióticos, mas são inúmeros que estão aí dentro. Clavulanato de potássio, ciprofloxacino. Tá? Então, você tem inúmeros. Tá? Bacana. Esses antibióticos têm uma cadeia carbônica, isso é química. Aí essas enzimas alojam ali no sítio ativo
e rompe essa cadeia, destruindo a cadeia do antibiótico, ele perde a função e aí, infelizmente, nós não somos beneficiados porque a bactéria, ela justamente destruiu o antibiótico. Então, essas beta-lactamases são enzimas específicas de algumas bactérias que estão no seu DNA, que quando essas proteínas são traduzidas, elas rompem a cadeia do antibiótico, fazendo com que o antibiótico perca a função, ele não funcione mais. Aliás, você já ouviu falar também que quando você toma um antibiótico muito tempo, o organismo acostuma e ele mais não faz efeito. Por incrível que pareça, o uso desenfreado, desmedido de antibióticos, chamado de antibiótico terapia, permite com que essas bactérias fiquem resistentes. Elas vão ficando resistente, e aí daqui a pouco nenhum antibiótico mais fará efeito, porque elas já são resistentes a todos, destruindo a todos. Tá certo? Então, um ponto importante sobre antibiótico aí, em relação às bactérias, são chamadas de superbugs, superbactérias, essas que destroem os antibióticos. Mas aqui agora, quero agradecer você, inicialmente. Muito obrigado por estar no canal, por estar aí acessando as nossas videoaulas. Também, se você gostou dessa videoaula, passa à frente. Se você gostou dessa videoaula, você com certeza compartilhe, inscreva-se no canal, siga-nos no Instagram e também no Facebook. Estamos juntos aqui, Biologia Plena, professor Dailton e aí toda a equipe do Biologia Plena para fazer com que você seja um vencedor, uma vencedora. Certo? Como dizia Albert Einstein, quanto maior o conhecimento, menor o ego. Então é assim que a gente está procedendo aqui, com toda a simplicidade, mas com certeza ajudar você é o nosso objetivo. Tá certo? Muito obrigado. Deus abençoe você.